Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria recebê-los mais uma vez aqui. Preparei uma história maravilhosa que eu espero que todos vocês gostem bastante. Eu já queria começar fazendo uma pergunta. Alguma vez alguém já quis te obrigar a fazer algo que não era certo? Mentir, pegar algo? Fica com essa pergunta, reflete sobre isso, porque a nossa história de hoje, ela fala sobre esse assunto. Há muito tempo atrás, em um lugar chamado Babilônia, reinava um rei chamado Nabucodonosor. Certo dia, ele resolveu criar uma grande estátua com a sua própria imagem. Essa estátua era toda feita de ouro e ele colocou em um lugar bem plano, onde não tinha plantas, casas nem nada do tipo. Era uma estátua que tinha 27 metros de altura e 26 metros de largura, muito grande, toda feita de ouro. E vocês sabem por que ele fez essa estátua? O rei Nabucodonosor tinha um plano. Aquela estátua, a partir de então, ela seria uma forma do povo adorá-lo, do povo mostrar que respeitava a sua presença, que respeitava a sua autoridade, o poder que ele exercia. Por isso, quando a estátua ficou pronta, ele mandou chamar todas as pessoas da Babilônia e de fora também. Prefeitos, juízes, a população, todo mundo. E, naquele instante em que todos estavam reunidos, leu-se então um decreto que explicava qual era a funcionalidade, a intenção daquela estátua estar ali. Eu vou ler para vocês aqui direto na Bíblia. Esse trecho se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 5 e 6, e diz: Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Nossa, além de exigir que todas as pessoas adorassem a sua imagem, o rei Nabucodonosor ainda fez uma ameaça. Quem não a adorasse seria lançado em um forno de fogo ardente. Que terrível, crianças! Quem ousaria não cumprir essa lei? Então, aproveitando que todos estavam ali reunidos, ele decidiu tocar os sons. E então, quando esse grande momento acontecesse, todos deveriam se prostrar diante da estátua que ele havia construído. Quando as trombetas tocaram, crianças, todos imediatamente se ajoelharam diante da estátua que o rei havia construído. Mas, para a surpresa dele, 3 jovens mantiveram-se de pé. Não se curvaram diante da estátua que ele havia feito. Alguns que ali estavam perceberam isso e prontamente, muito rapidamente, foram denunciá-los ao rei Nabucodonosor. Eles disseram: há alguns homens judeus que têm cargos importantes no teu reino, que se recusaram a se prostrar diante da estátua que o Senhor levantou. Crianças, quando o rei Nabucodonosor ouviu essas palavras, a Bíblia diz que ele ficou furioso, muito zangado, e pediu que chamassem imediatamente esses jovens que haviam se recusado se prostrar diante da estátua que ele havia levantado. Esses jovens eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram judeus e eles estavam lá na Babilônia como cativos, foram tirados da sua terra e levados para lá. Eles eram muito inteligentes e exerciam cargos muito importantes na Babilônia. Mas talvez o rei ainda não soubesse que eles serviam a um Deus único e verdadeiro. Assim que os avistou, o rei foi logo perguntando: Sadraque, Mesaque, Abidnego, por acaso foi de propósito isso que vocês fizeram? O rei queria saber se tratava de algum teste, qual era a intenção em eles fazerem aquilo. E mais, o rei ainda ofereceu uma segunda oportunidade para que eles mudassem de ideia. Ia dar uma nova chance.
ia soar a buzina mais uma vez e eles teriam a chance de se prostrar diante da estátua que o rei havia criado. Mas aqueles jovens surpreenderam o rei com a sua resposta. Eles disseram que não poderiam ceder a esse decreto que o rei havia criado, pois eles sabiam que o Deus único e verdadeiro em que eles criam poderia livrá-los da fornalha. O Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servia é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou tudo aquilo que o homem, que as pessoas não podem criar. Criou o céu, o mar, os animais, que criou você, que criou a mim. É um Deus que tem um amor imenso por toda a sua criação, que nem está descrito no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo. É um amor que não dá para calcular, não dá para medir, é um amor sem explicação. Eles criam no Deus que é santo, perfeito e que só faz aquilo que é certo e bom e que mora no lugar que é perfeito, que é o céu, e que almeja, que deseja levar aqueles que creem no seu nome para lá também. É um Deus que nos ama mesmo com o nosso problema do pecado. Lembram o que é pecado? Tudo aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. Aquele probleminha que nos deixa muito longe dele e que nós fazemos porque nós já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. Mas eles também criam no Deus, que mesmo com essa situação, planejou algo maravilhoso para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, estarmos próximos dele, mesmo com o nosso problema do pecado. Foi o Deus que enviou o seu único filho Jesus. Trouxe ele ao mundo, ele foi criança como você. Cresceu, se tornou um homem e foi a única pessoa que nunca fez nada de errado, nunca pecou. E por isso ele pôde entregar sua vida, derramar todo o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudessem ser perdoados. O Jesus que depois de 3 dias voltou a viver e hoje vivo está no céu, esperando aqueles que creem no seu nome. Era nesse Deus que pode fazer todas essas coisas que Sadraque, Mesaque e Abednego acreditavam. Mas o rei ficou enfurecido com aquela resposta, muito zangado, muito chateado, e por isso ele tomou uma decisão. Ele pediu que aquecessem 7 vezes mais a fornalha, pois Sadraque, Mesaque e Abednego seriam lançados lá. Crianças, Sadraque, Mesaque e Abednego manteram-se fiéis, firmes, pois eles acreditavam de todo o coração que Deus poderia resolver qualquer situação que eles estivessem. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus pode te dar coragem para você permanecer firme. Permanecer firme é quando nós escolhemos fazer somente aquilo que agrada a Deus. E todos os dias nós somos desafiados a fazer isso. Muitas vezes algum coleguinha que quer que a gente pegue algo que não é nosso, que quer nos ensinar a mentir, que quer nos ensinar palavras feias, e nós precisamos de coragem para dizer não e escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Por conta disso, podem querer deixar de falar conosco, inventar apelidos que nós não vamos gostar, mas nós precisamos permanecer firmes. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, nós estamos propícios a isso. Quer dizer que essas coisas elas podem acontecer conosco quando nós decidimos ser fiéis a Deus. Mas se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus ele pode te dar coragem para permanecer firme. E foi nisso que Sadraque, Mesaque e Abednego se confiaram, na fidelidade de Deus. Mesmo com a fúria do rei Nabucodonosor, eles escolheram seguir aquilo que agradasse a Deus. Então, o rei não teve escolha, decidiu fazer o que o seu decreto dizia, lançar aqueles 3 jovens em um forno de fogo ardente, em uma fornalha. Quando o local estava pronto, mandou chamar guardas para levarem Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha. O fogo era tão forte, tão quente, que quem carregava, quem levava os 3 rapazes não conseguiu resistir.
Mas o que o rei não contava é com o que estava prestes a acontecer. Após serem lançados na fornalha, algo incrível aconteceu. 3 jovens tornaram-se em 4. Como poderia aquilo? Quem era aquela quarta pessoa? E olha como eles estavam, intactos em meio ao fogo ardente. O rei também não conseguia entender aquela situação. Começou a ficar confuso. Por acaso nós não havíamos lançado os 3? Como tem 4? Como aquele outro entrou? E esses jovens não apresentam lesões, não têm queimaduras, não têm machucados. O que está acontecendo? O quarto homem parece até filho dos deuses. Crianças, aquele quarto homem podia ser Jesus, podia ser um anjo, mas o que nós sabemos é que era uma providência de Deus. Aquele quarto homem havia sido enviado pelo próprio Deus para proteger Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus, Ele pode te dar coragem para permanecer firme. Eles estavam colhendo o fruto da fidelidade a Deus, de se manter firme no Senhor. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus, Ele pode te dar coragem para você permanecer firme. Pode ser que venham as perseguições, pode ser que os seus colegas, amigos, familiares queiram te levar a fazer coisas que não agradam a Deus, mas você pode pedir ajuda a Ele. Você pode pedir coragem, ousadia para dizer não ao pecado, não às coisas que desagradam a Deus. O livro de 1 João, capítulo 5, versículo 2, diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós permanecermos confiantes, acreditando de todo o coração no que Deus Ele pode fazer, fica fácil resistir a qualquer tentação, a qualquer perseguição que venha nos alcançar. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus Ele pode te dar coragem para permanecer firme. Sadraque, Mesaque e Abidnego provaram disso. Eles se mantiveram firmes e provaram a todos o quanto Deus que eles acreditavam era poderoso. Por isso, depois de toda aquela situação, o rei Nabucodonosor pediu que tirassem imediatamente eles de lá. E quando eles se aproximaram do rei, eles foram parabenizados. O rei percebeu que verdadeiramente o Deus daqueles 3 jovens era o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Deus maior que todos os que possam existir. Aqueles homens, eles receberam cargos ainda melhores no reino da Babilônia. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor criou um novo decreto, no qual todos deveriam adorar somente ao Deus verdadeiro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que maravilha, crianças, é poder desfrutar da fidelidade de Deus. Quando escolhemos nos manter firmes, é isso que Ele faz. Nos dar toda a proteção e estar sempre ao nosso lado, nos livrando de todos os perigos. Essa semana, pode ser que você ainda se depare com uma situação como essa, de alguém te perseguindo, de alguém querendo te convencer a fazer algo que é errado, mas eu te desafio a permanecer firme. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus pode te dar coragem para ficar firme. E se por um acaso vier uma dúvida no seu coração, lembre-se do último versículo que nós citamos aqui, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 2. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com Deus, nós podemos todas as coisas. Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa tomar essa decisão tão importante para que você possa contar com a proteção de Deus e com a coragem que Ele pode te proporcionar para permanecer firme. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, se você acreditar de todo o seu coração no que Jesus ele fez por você, que Ele derramou todo o seu sangue para os seus pecados serem perdoados. Se você reconhecer que é pecador, que faz coisas erradas, e clamar que Jesus seja o Salvador da sua vida, você será salvo. E imediatamente Deus ele te dará essa coragem para permanecer firme. Por isso, se você tem esse desejo, fale com Deus.
Diga para ele tudo que você está sentindo e o que você gostaria que ele fizesse na sua vida hoje mesmo. E para finalizar esse momento tão maravilhoso, eu gostaria que nós cantássemos uma canção. Ela também pode te ajudar a lembrar do quanto Deus é poderoso e o quanto Ele pode te dar coragem para dizer não ao pecado. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Lembre-se, você tem a força em Cristo que venceu na cruz. Um grande beijo e uma boa semana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!